vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. É com muita alegria que estamos novamente aqui no canal do PVF da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus para mais um episódio do Vamos Voltar a Assis, hoje nos ocupando do capítulo 12, o 12º capítulo da Legenda dos Três Companheiros. Neste capítulo, São Francisco toma uma atitude com os seus irmãos, com os seus frades, muito valiosa, historicamente muito importante para a ordem franciscana. São Francisco com seus irmãos vão a Roma solicitar ao Papa a aprovação para a nossa regra, para o nosso modo de vida, o modo de vida franciscano. Meus irmãos, aqui nós temos que destacar, nesse contexto da ida de São Francisco a Roma, ao Papa, pedir ao Santo Padre a aprovação da nossa vida, do nosso modo de vida, nós temos que destacar que no período histórico em que São Francisco está, ali agora, no início da ordem franciscana, é o início do século XIII, São Francisco está com um contexto já pré-existente de muitas heresias, de muitas pessoas que começaram a trilhar um caminho muito parecido com o que São Francisco estava fazendo com seus frades, mas que acabaram resultando em heresias, acabaram resultando em movimentos de pessoas que não pregavam aquilo que é a doutrina correta, a sã doutrina da Igreja. Então, São Francisco estava com medo, com certeza, de cair no mesmo erro, ou de ser confundido com tais pessoas que iniciaram um movimento que aparentemente era muito bem intencionado, mas que depois acabou caindo em heresia. Então, a primeira atitude que Francisco toma quando percebe que o número dos irmãos está crescendo cada vez mais e que aquilo era de fato vontade de Deus, São Francisco então recorre a Roma, recorre ao Sumo Pontífice para solicitar autorização para aquele modo de vida, para que assim, estando sob a obediência da Igreja, pudesse então concluir este caminho que estava sendo iniciado, esse primeiro impulso que foi dado pelo Espírito Santo do Senhor. Então Francisco, acima de tudo, em todos os momentos da sua vida, busca estar em perfeita obediência, tanto a Deus quanto à Igreja, Isso não se separa para Francisco, a obediência a Deus da obediência à Igreja. Por isso, a necessidade dessa viagem com os frades até Roma. E lá em Roma, Francisco chega com seus frades e encontra o bispo de Assis, que tinha um carinho muito grande pelos frades, e que vai apresentar aos frades uma pessoa que vai ser muito importante nesse episódio, que é o cardeal João de São Paulo. O cardeal João de São Paulo vai então ganhar também ali a confiança dos frades, e os frades vão ganhar do cardeal a simpatia, o carinho desse cardeal, que vai ser o procurador, no caso ali, da fraternidade de São Francisco, junto à Cúria Romana, junto ao Sumo Pontífice. E ele consegue então com que o Papa receba Francisco e os seus companheiros. Francisco solicita então ao Papa a aprovação do nosso modo de vida, da regra de vida franciscana. Aqui, meus irmãos, nós temos que fazer a ressalva também de que não é a regra de vida aprovada aqui nesse momento, não é a regra de vida que nós conhecemos, que nós temos hoje. Aqui, nessa ocasião, Francisco obtém do Papa a aprovação para o que nós chamamos de proto-regra. Era uma regra constituída de trechos, recortes do Santo Evangelho, que depois se perdeu com o tempo.
porque em 1223 foi bulada, né, a nossa regra, a que nós temos hoje, a nossa regra de vida, que contém, com certeza, tudo aquilo que tinha na proto-regra, mas de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais bem formulada, de fato, para ser regra de vida, né, juridicamente falando. E, meus irmãos, então aqui Francisco apresenta ao Papa o nosso modo, a nossa regra primitiva, a primeira regra de vida, e obtém do Papa a aprovação, diante a admiração que o Papa criou ao ver Francisco e os seus irmãos com um propósito de vida tão precioso, galgando a simplicidade, a humildade, a fraternidade, os valores evangélicos, e também diante de um sonho que o Papa tem. O Papa, na época Inocêncio III, sonhou dias antes que a igreja de São João do Latrão, que naquela época era a sede, né, a igreja, vamos dizer, mais importante dentro ali de Roma, a Basílica de São Pedro foi construída depois. Então, o Papa sonha que a Basílica de São João do Latrão estava prestes a ruir, prestes a cair, e quem a sustentava, quem segurava o teto da igreja, era um homem vestido muito simples, muito maltrapilho. E ao ver Francisco e seus companheiros, o Papa entendeu e percebeu que aquele homem que sustentou o teto da igreja, naquele sonho que ele teve dias antes, era Francisco, era esse modo de vida que Francisco estava apresentando ali ao Papa. E assim o Papa aprova nossa regra, nosso modo de vida, e nasce aqui oficialmente a Ordem dos Frades Menores. Uma ordem dentro da igreja, uma família de irmãos, uma família de consagrados. Até aqui, meus irmãos, Francisco tinha fundado, iniciado uma fraternidade. E por isso que eu muitas vezes aqui nos nossos encontros nesse canal, nesse quadro, Vamos Voltar a Assis, eu citei muitas vezes a fraternidade franciscana. Mas eu nunca falei, ou poucas vezes citei, a questão da ordem franciscana. Até aqui, São Francisco vivia com seus irmãos a fraternidade, o ideal da fraternidade primitiva. A partir de agora, com a autorização de Roma, com a aprovação da nossa regra, nós passamos a ter, então, oficialmente, a Ordem dos Frades Menores. Uma ordem constituída dentro da igreja. E essa ordem foi crescendo, foi dando frutos e foram entrando cada vez mais irmãos para esta família, para esta comunidade, essa fraternidade de irmãos que se consagram a Deus. Inicialmente, com a fraternidade primitiva, ali os 11 mais São Francisco, 12 que foram a Roma, e depois tantos outros que foram chegando cada vez mais para fazer parte desta família. E com a graça de Deus, a família franciscana continuou crescendo ao longo dos séculos, porque o Senhor Deus Altíssimo nunca nos desamparou e deixou de enviar santas e generosas vocações para nós. Nesta semana, nós, da Custódia Franciscana do Sagrado Coração, estamos recebendo aqui na casa do nosso postulantado, o Convento Santa Maria dos Anjos, os postulantes das 3 entidades que compõem o nosso noviciado comum. Além de nós, Custódia do Sagrado Coração, também a Custódia das 7 Alegrias de Nossa Senhora e a Província do Santíssimo Nome de Jesus. Dessas 3 entidades, ano que vem, esses jovens, que poderiam ter feito muitas outras coisas nas suas vidas, resolveram entregá-las inteiramente ao serviço a Deus, à Igreja e aos homens na Ordem Franciscana. E no ano que vem, aqueles que perseverarem com a graça de Deus serão noviços, os novos frades, dando continuidade a essa família que reza e trabalha em prol do povo de Deus, atendendo ao pedido do Cristo, que disse a São Francisco: vai e restaura a minha igreja. Francisco reconstrói a minha igreja.